Gravar por aqui. Boa noite a todos. Estamos dando início aí a mais um bate-papo com a ABS. Esse bate-papo do mês de agosto, estamos tratando sobre a revisão da norma NBR 15.200, que é sobre o projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. Para a apresentação, nós estamos aqui com os professores Fabrício Bolina e Petrus Gorgônio da Nóbrega, que vão compartilhar essa apresentação juntos, para a gente aqui ver essas principais alterações que vão ser incluídas nessa norma de incêndio, de projeto de estrutura de incêndio, estrutura de concreto, né, em situações de incêndio, que está sendo revisada. Gostaria inicialmente de agradecer aí a presença dos professores, Fabrício e Petrus, por se disponibilizarem a estar aqui conosco, passando para a gente aqui essas importantes informações. E o que é interessante também ressaltar é que nesses eventos que nós temos realizado mensalmente, desde fevereiro de 2021, denominado Bate-Papo com a ABS, nós vamos ter esse ano também novamente um encontro nacional, né, que é o ENES, e que nesse ano, assim, não sei exatamente qual o motivo, mas ele foi antecipado, sempre era feito aí nesses 25 anos anteriores, sempre feito no final do mês de outubro, e esse ano ele foi antecipado para o dia 5, vai ser realmente a realização do ENES 2023. E na noite anterior, como sempre, nós vamos ter aí a premiação, né, do Prêmio Talento, que é um convênio da ABS junto com a Gerdau, que vem premiando aí projetos de estruturas de concreto armado, protendido, alvenaria estrutural, estruturas metálicas, em vários tópicos, né? A parte de pequenas obras, obras ecológicas, né? Obras de grande porte também. Então tem as categorias e as premiações são feitas, se não me engano, em 5 categorias. Esse ano também nós vamos ter, a programação já está toda montada, e nós iremos sempre nas manhãs, né, às 8 horas da manhã, começa o ENES. É muito interessante porque vem colega de todo o Brasil, né? E o ano passado a gente teve essa volta aí do evento presencial, foi muito bacana, há muito tempo, há 2 anos que a gente não se encontrava, estava sendo feito sob a modalidade EAD, e essa volta para encontrar os colegas lá em São Paulo foi muito prazerosa, né? Foi muito bacana. E essa oportunidade também de nós estarmos na ABS aí desde 2009 tem proporcionado a mim pessoalmente fazer grandes amizades com colegas de todo o Brasil, pessoas expoentes na área de projeto de estruturas, na área acadêmica. Temos tido a oportunidade de aprender e nos relacionarmos assim de uma maneira muito construtiva, né, com esses colegas aí por todo o Brasil. Então eu convido a todos que estão presentes a prestigiarem mais uma vez esse evento nosso aí, e lembrando que deve chegar na quarta-feira, porque esse 5 de outubro cai numa quinta-feira, e na quarta-feira anterior, dia 4, a gente vai ter essa premiação normalmente à noite, tem essa premiação aí dos inscritos no Prêmio Talento. Convido a todos a participarem conosco lá desse evento. Eu também estou me programando aí e não podemos perder. Convido realmente a todos para que participem. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução aqui sobre os apresentadores, né, desse nosso bate-papo de agosto. O professor Fabrício L. Bolina é doutor em Engenharia de Segurança ao Incêndio e doutor também em Engenharia Civil. É professor adjunto do Departamento de Estruturas e Construção Civil do curso de Engenharia Civil da UFSM, coordenador da Comissão de Estudos e de Revisão da ABNT NBR 15.200, projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. E também o professor Petrus Gorgônio da Nóbrega, ele é mestre e doutor em Engenharia de Estruturas, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, concentrando as suas pesquisas nas linhas de mecânica das estruturas e das estruturas de concreto.
também participa como secretário da Comissão de Estudos de Revisão da ABNT NBR 15.200, projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. Então, me parece, pelo que combinamos, aí o professor Fabrício vai começar com a apresentação e, em seguida, o professor Petros vai dar continuidade à apresentação aí desse interessante assunto para a gente da revisão das normas. Nós tivemos aqui a oportunidade de tratar também de uma outra norma que estava em revisão, já, se não me engano, 3 normas. A norma de concreto, né, que agora ficou pronta essa revisão 2023, a gente fez com o engenheiro Alio Kimura. Acho que foi o nosso recorde de participação, foi essa com a Alio. A gente teve muita gente participando ao mesmo tempo aqui, né? Porque muita gente não participa ao vivo, porque sabe, pode assistir depois no canal do YouTube da ABS, né? Então, vê depois com mais calma, etc. Mas nessa do Alio foi realmente o nosso recorde desses eventos que nós vemos realizando desde 2021, fevereiro de 2021, né? Nós procuramos sempre fazer mensalmente, só janeiro é que a gente não tem normalmente, nem no mês de dezembro também, por causa da questão de final de ano, etc. Mas os outros meses nós sempre estamos trazendo aqui para os nossos colegas de todo o Brasil. Teve gente também que participou conosco de outros países, aí já tive uma oportunidade, o Varela estava em Portugal, participou conosco. Teve um outro colega também que estava no outro país, se não me engano, nos Estados Unidos, e é muito interessante essa forma de EAD, né, que populariza realmente esses eventos que a gente faz. E eu vou passar a palavra para o engenheiro Fabrício, para que comece a apresentação. Gostaria só, inicialmente, antes de passar a palavra para o professor Fabrício, fazer alguns esclarecimentos. Eu gostaria de convidar a todos para que façam as perguntas inicialmente aqui por intermédio do chat, na barra inferior do Zoom. Essas perguntas pelo chat a gente vai dar prioridade de passar para os apresentadores primeiro no final da apresentação. Em seguida, a gente pode usar os microfones para entrar naquele, efetivamente, né, bate-papo, né, com os microfones abertos. Agora, eu gostaria de recomendar que apenas a tela dos apresentadores ficassem ativas, né, para a gente ter uma transmissão mais tranquila, menos volumosa, assim, em termos de transmissão. E logo depois que a gente passar pelas perguntas do chat que forem respondidas, então todo mundo pode ligar as câmeras e também ativar os microfones aí na barra inferior do Zoom para a gente poder entrar no bate-papo. Aí o Ademar está aparecendo aí na tela conosco, é o diretor regional aqui da ABS Regional Aracaju, essa gestão que nós estamos trabalhando juntos também. Na anterior ele era o secretário adjunto, né, da regional, e eu era o titular, o diretor da regional, e agora estamos ao contrário, eu sou o diretor adjunto e o Ademar é o diretor da regional Aracaju. Seja muito bem-vindo, Ademar, e os outros colegas. Eu vou passar aqui a palavra para o professor Fabrício para começar a apresentação dele. Vamos lá, professor. Perfeito. Obrigado, Nelson, aí pela abertura. A gente vai começar a apresentação ali com o professor Petros, mas antes do professor Petros começar a sua fala, eu queria aqui primeiro demonstrar meu agradecimento em a ABS estar promovendo mais esse encontro, né, que é um encontro muito importante para a gente esclarecer alguns pontos que foram vistos e revistos nessa revisão da NBR 15.200. Né? Então, é importante que a gente explique aí para a comunidade técnica os itens que sofreram ajustes e o que se pensou nessa nova revisão da 15.200, né, que aconteceu ao longo do ano de 2022 e 2023. Mas antes de a gente iniciar, eu queria, claro, aproveitar para agradecer aí algumas pessoas que participaram dessa revisão, né? Aí agradecer sobretudo ao Aurélio, né, que foi uma pessoa que sempre incentivou e fez essa abertura para que a gente de fato não fosse fazer a revisão da 15.200, né? O pessoal está pedindo para eu falar mais alto. Ao mesmo aumenta o microfone aí, Ricardo, teu volume. Então, eu queria agradecer ao Aurélio, né, que foi um grande incentivador da revisão dessa norma, né, pela parte da ABS. Também agradecer o professor Paulo Helene, que pelo lado do Bracon também fez esforços para contribuir para que essa norma realmente ela de fato acontecesse, né?
E também, sobretudo, agradecer ao professor Valdir Pignato, né, que apesar de não ter, né, Petros, necessariamente atuado na coordenação da norma, foi por decisão dele, mas contribuiu sobretudo para que a gente norteasse a revisão da NBR 15200 e teve um papel fundamental, o professor Pignato, aí nessa revisão, nossa grande referência nacional sobre o assunto. Né? E agradecer sobretudo ao Petros, um grande parceiro que teve aí ao longo desses anos, né? Tivemos uma agradabilíssima convivência. Antes de começar a revisão da norma, nós não nos conhecíamos, né, Petro? Fomos nos conhecendo aí ao longo da revisão da norma e, no fim, viramos amigos, né? Ou seja, nos aproximamos por meio de uma norma e hoje tenho o Petros aí com um grande carinho, aí, um amigo que ajudou muito aí na condução dessa norma, né? Passo para ti a palavra para tu fazer as tuas considerações iniciais aí e fazer a tua apresentação. Ok, Fabrício, obrigado. Endosso, sim, as palavras. Até eu gostaria de, eu também explicitar o nome do Aurélio e do professor Paulo Helene, ambos, um representando a ABS e o outro o Ibracon, que eles, naquele movimento de geração da comissão de estudo, junto à ABNT, então eles foram muito ponta firme, assumiram e deram sustentação nessa criação, então, da comissão para a revisão da norma, da 15200. Do ponto de vista técnico, eu vejo aqui os presentes já aqui no Zoom, alguns colegas que estiveram conosco em diversas reuniões, especialmente, eu acho que o Fabrício já citou, e eu cito novamente, o professor Valdir Pinhata, que inclusive, que realmente, de verdade, eu considero um especialista na área de engenharia de estruturas em relação ao incêndio, engenharia de incêndios do Brasil, e ele sempre esteve presente nas reuniões, dando aquele suporte técnico indispensável, até uma certa tranquilidade para todos nós, com o conhecimento dele. O professor Samuel Giongo está aqui na nossa reunião também. Então, agradeço estou nominando esses que estiveram conosco, mas tem a outros mais. Até na transparência eu cito alguns dos organismos, algumas entidades que estiveram presentes. Bom, caminhando diretamente para a nossa apresentação, compartilharei aqui, então, eu ficarei encarregado da apresentação inicial, são relativamente poucos slides, relativamente poucos slides. Coloque, professor, na forma de apresentação, porque para sair. Sim, Aí, sim. isso, tela inteira, Ok, Eu tá ia bom. colocar assim. Pronto, acho que está tudo em ordem já, né? Podemos Sim, iniciar propriamente. tá aparecendo bem, sim. Eu sempre disse na brincadeira que e repito agora, que essa norma era absolutamente de abrangência nacional, dado que o Fabrício, o coordenador, eu sou o secretário, e nós estamos do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, ou Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, então, em tom de brincadeira, mas foi muito bom porque tivemos a participação de pessoas de todas as regiões, de vários estados, e quando eu digo a participação, não só aquela eventual, mas uma que seja mais consistente, que seja mais assídua. Então, evidentemente, o nosso foco aqui é a NBR, NBR 15, deixa eu só dar uma... Pronto, agora apareceu o ponteirinho aqui só da marcação. Então, NBR 15200. Brevíssimo histórico. A NBR 15200, hoje, ela se encontra na sua segunda edição. A primeira edição foi a de 2004 e a segunda a de 2012. E a de 2012. Aqui está com probleminha aqui nessa ponteirinha aqui, que eu estou com duas telas. Acho que eu vou abandonar aqui só um momentinho. Eu estou com problema aparecendo. Agora aparece. O problema agora é a 2004, depois a de 2012. A primeira
Acho que o professor Petros caiu, Fabrício. Petros caiu, né? É. Então, dizia o Petros, né, que a gente teve nossa primeira revisão da 15.200 em 2004, né, e depois a gente partiu em 2012, né, para a segunda parte, né, da nova. Petros, pode continuar. A conexão Fabrício? caiu. Pode continuar, a conexão caiu. Minha conexão caiu? Sim, pode continuar. Caiu, Pode mas já está continuar. ok. Já Está está ok, ok Petros. já. Pode continuar. Então, na verdade, talvez uma oscilação, né? Sim, Uma oscilação aqui. sim, eu já Bom, comentei em dessas 2000, duas aí. ah, tá. Enquanto tu caiu, 2004, eu já aquele comentei. movimento. Ok, 2004 um movimento foi a primeira, 2012. A mudança de 2004 para 2012, ela foi muito significativa. Isso se reflete, inclusive, no número de páginas. Eram 17 páginas na primeira edição, 48 na segunda. Então, essa mudança se deu porque foram incluídas, da primeira para a segunda edição, diversas metodologias que não estavam incorporadas na primeiríssima edição. Meta-analítica papilar, o método tabular geral. Então, na primeira edição era praticamente o tabular simples. A segunda edição veio, que é atual, veio absolutamente melhor com as novas, com as metodologias já descritas. E agora, e aí eu entrarei um pouquinho em detalhe, se põe agora. O que é que faríamos? Faríamos uma nova mudança forte, radical, ou apenas o que é que, em que contexto seria essa nova revisão, a passagem para a terceira edição? Relembrando, talvez alguns de vocês não estejam muito familiarizados, qual é a importância da 15200? Com certeza, para quem é projetista, milita no projeto diariamente, tem isso muito claro, muito em mente. Mas por quê? Eu olho isso com muita preocupação, dado que eu também sou docente. Alguns alunos, que ainda, mesmo aqueles que abraçam a área de estruturas, às vezes eles saem sem conhecimento, mal sabendo que existe a 15200. E isso me parece algo inadmissível, incompreensível no atual contexto. Então, vamos lá. Todo mundo, eu não tenho a menor sombra de dúvida, que sabe da importância da 6118. Da 6118. Aqui é de novo o problema do ponteirinho. Da 6118, que é a norma de projeto de estruturas de concreto. Evidentemente, a 6118 trata das estruturas na temperatura ambiente. E a própria 6118 referencia a 15200 quando ela diz que é necessário verificar e projetar as estruturas também considerando a ação de incêndio. Uma ação excepcional, mas isso é imperativo. Quando, então, nós vamos para a 15200 para tentar atender, então, os critérios que ela satisfaria a questão da estrutura, o que ela determina é para satisfazer as exigências na situação de incêndio, nós nos deparamos com uma importantíssima variável que se chama TRRF, tempo requerido de resistência ao fogo, TRRF. Tempo requerido. O que é requerido? Exigido, demandado, solicitado de resistência ao fogo. Esse TRRF é estabelecido ou pela NBR 14432, que ela já está um pouco caduca no sentido de já deveria ter sido objeto de revisão, ela ainda é de 2001, anterior inclusive à primeira edição da 15200, uma norma importantíssima, mas de certa forma ela já foi um pouco sobreposta pelas próprias instruções técnicas dos corpos de bombeiro. Então, o corpo de bombeiro de cada estado publica uma instrução técnica com as suas exigências e diz quando e até quanto é o tempo que é necessário para que a estrutura resista ao fogo. Evidentemente, existem diversos casos, e eu não entrarei em detalhes agora, que essa exigência é, inclusive, dispensável. De forma bem geral, eu posso dizer aquelas estruturas que são até uma altura menor, via de regra 12 metros, e até uma certa área total. E aí isso varia um pouco de estado para estado, 750, 910, 930 metros quadrados de área total.
isso até dispensaria. Mas eu acho que no caso geral, especialmente dos edifícios verticais, isto não é dispensável. Então, ela estabelece um tempo requerido de resistência ao fogo, que pode ser de 30, 60, 90, 120 minutos. Então, isso é o exigido. Como é que eu sei que a minha estrutura atende ou atenderá? Quais são os critérios para que ela possa atender? É a NBR 15200 que promove, então. Eu estou tentando fazer essa contextualização. Eu sei que, evidentemente, todas essas informações ficarão gravadas, mas alguém que, porventura, não esteja ainda completamente familiarizado com a 15200. Então, é a 15200 que não estabelece o TRRF, mas define como você faz para que satisfaça justamente a este TRRF. E aí, no seguinte contexto, tem motivos, havia motivos para que nós revisássemos a 15200? Eu listo 4. O primeiro, a 15200, que era 2012, então ela caminhava para completar 10 anos. Existe uma certa diretriz da ABNT que as normas devem ser revistas a cada 10 anos, para que elas não fiquem muito ultrapassadas. Então, esse tempo estava chegando. Esse não era o fator principal. Talvez os fatores principais sejam esses 3 aqui que eu coloco em seguida. Algumas outras normas haviam sido publicadas, algumas, inclusive, muito recentes, 2019, 2021, 2022, e elas traziam algumas novas terminologias que não estavam harmonizadas com a 15200, que era de 2012. Então, ela precisava fazer uma certa harmonização. As novas não estavam erradas. A 15200 de 2012 é que ela já estava um pouco defasada. Conceito é conceito, termo é termo, mas se elas pudessem falar os mesmos termos da mesma maneira, isso facilitaria o meio técnico como um todo. Terceiro ponto, algumas novas práticas já estavam sendo incorporadas tanto no projeto quanto na execução. Alguns revestimentos diferentes, algumas práticas construtivas. Então, será que poderíamos incorporar isso contemplando na nova norma para que não isso não ficasse num certo limbo normativo no sentido de não haver previsão? Melhor seria, sim, que nós tivéssemos essa incorporação. E, por último, por conta, talvez, de alguma redação, e aí redação de português mesmo, um pouco deficiente ou dúbia, isso sempre acontece, é humano, e eu não estou criticando, evidentemente, a comissão anterior, mas algumas coisas causavam dúvida e que valia a pena serem esclarecidas. Então, esses eram os motivos principais, mas nada, eu estou falando aqui, nada muito forte. E aí, uma próxima pergunta. Tudo bem, então revisemos, mas há algum motivo para eu manter a filosofia e a base atual da 15200 2012? Ou eu faço uma mudança radical? Ou eu simplesmente reviso, acerto, dou uma lapidada, melhoro? Se nós formos pesquisar do ponto de vista internacional, as normas, o arcabouço normativo internacional não mudou nesse período. Evidentemente, eu estou falando das normas pertinentes, né? Especialmente da parte de incêndio. Então, elas não mudaram. E aí eu destaco o Eurocode 2, parte 1.2, que não teve sequer uma atualização. E isso, então, impõe que não há necessidade de fazer uma grande alteração, porque tudo continua de uma forma já amadurecida. E segundo, a NBR 15200 não é uma norma que as pessoas, que os projetistas têm uma grande dificuldade, uma aversão, algum problema. Não, alguns acertos são necessários, mas talvez alguma interpretação aqui, acolá, mas tirando a dificuldade intrínseca a ela, não há maior destaque negativo a se fazer. Então, ela poderia continuar. Então, nesse contexto, qual é a decisão?
era rever, reformular, rever conceitos, etc., melhorar o que que fosse possível, mas sem uma abordagem de uma grande alteração. Então, eu já adianto que não há nenhuma alteração forte na 15200, não há motivo para isso, e adianto ainda mais, ela não traz nenhuma nova dificuldade para os projetistas, absolutamente nenhuma dificuldade extra. Muito pelo contrário, ela traz agora algumas facilidades, ela traz alguns esclarecimentos que só ajudam ao projetista. Então, é uma norma que todas as alterações foram, digamos assim, benéficas para o projetista. E isso sem forçação de barra nenhuma, porque é a realidade. Bom, a primeira reunião de instalação aconteceu em janeiro de 2022, há cerca de pouco mais de um ano e meio atrás, e as reuniões de discussão aconteceram em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, aí paramos em dezembro, janeiro, férias, sim, outubro, novembro, paramos em dezembro, paramos em janeiro e voltamos então em fevereiro com a 10ª reunião. Então, de discussão, de acatamento de sugestões, discussão, incorporação ou não, foram absolutamente 10 reuniões, ou seja, não foram poucas. E aí, se eu estou tirando a primeira, que é mais de instalação, a última, que foi mais apresentação do texto e formalização. Então, 10 reuniões. A norma não é uma norma grande, como a 6118, que trata de muitos assuntos, e uma média aí, podemos dizer que uma média de 18, 20 participantes de diferentes vertentes, diferentes formações e diferentes estados do Brasil. Então, eu cito muito rapidamente ao Instituto de Pesquisa. O IPT de São Paulo participou de simplesmente todas as reuniões. Sempre tínhamos cerca de 2 colegas, o Henrique e o Marco Silvério, participaram ativamente, deram várias sugestões, foram incorporadas. Então, o IPT se fez presente, se fez ativo, participou. Então, ele é, digamos, no melhor sentido da palavra, até um corresponsável. Então, eu acho que as coisas já estão bem até aceitas, até várias sugestões que eles fizeram, o grupo como um todo aceitou. Então, isso já está bem consolidado entre nós, a comissão e eles, está tudo muito tranquilo. Diversas representantes de universidades, talvez não tão representantes, mas colegas outros de diferentes instituições, Bahia, Rio Grande do Norte, Unicamp, do Mackenzie de São Paulo, da Poli, não só o professor Valdir, mas outros mais, algumas de organizações, entidades, ABCEM, ABS, Sinaprocim, escritórios de projetos, vários escritórios de projeto, projetistas autônomos, vários também, e alguns fornecedores, como a Texo, o colega Mário Terra, sempre se fez presente, participou ativamente também de várias dessas discussões, Gerdau e outras mais. Então, foi uma norma com não poucas reuniões, foi bastante debatida, não feita em petit comité, mas feita de forma muito democrática. O clima sempre foi de muita tranquilidade e colaboração, eu fico muito satisfeito com isso, e de atores de diferentes frentes que estavam participando de tudo isso. Agora entraremos na parte dos destaques técnicos, das revisões propriamente ditas, e aí o Pode manter Fabrício contigo assume. aí. Pode manter, Petros. Tu vai passando para mim, pode ser? Para a gente Pode, claro, não fazer o tranquilo. câmbio. Então, agora, Ok. pessoal, entrando, após essa abertura do Petros, entrando realmente no que mudou na NBR 15. Então, a primeira coisa, e não menos importante, que a gente teve que pensar na revisão da NBR 15.200 foi na questão das nomenclaturas, nas terminologias que a norma estava utilizando. Por que dessa necessidade de revisão? Obviamente, os termos inerentes ao projeto de estruturas, sobretudo nos quais a NBR 618 apresentava, eles se mantêm, são emblemáticos e consagrados, não há necessidade de mudança.
Porém, os termos inerentes ao CB24, ou seja, as normas inerentes à segurança ao incêndio, sofreram revisões de terminologia. A NBR 15200 ela tem uma particularidade muito interessante que as outras normas de projeto de estruturas não têm. Ela segue e deve obedecer terminologias inerentes ao projeto estrutural, mas também deve obedecer terminologias inerentes ao projeto de segurança ao incêndio. Então, ela é uma norma um tanto quanto dúbia, que ela deve atender dois públicos diferentes. A parte de estruturas, a nomenclatura, obviamente, ela é mantida, já está consumada. Mas, dentro do CB24, a gente teve, sobretudo depois do caso da Boate Kiss, tá? Uma enxurrada de novas normas regulamentadoras. Tá? CB24, que é o CB de Segurança ao Incêndio, aprovou uma quantidade muito grande de novas normas, algumas delas mudando terminologia, algumas mudando algum propósito. Então, a NBR 15200 precisava, dentre outros, tá, convergir com essas normas. A gente teve, nesse comitê, um cuidado muito especial, que é evitar conflitos, evitar com que a NBR 200 conflitasse com outras normas regulamentadoras. Tá? Então, a gente teve todo esse cuidado, a gente buscou essa convergência, a gente não buscou criar terminologias novas que já não existissem em outras normas. A gente sempre buscou essa harmonia entre normas regulamentadoras. Só que daí, novamente, a gente fica nesse meio campo entre estruturas e segurança ao incêndio. Tá? Pode passar. Bom, dentre outras terminologias, tá? Eu citei aqui algumas poucas, tá? Só para a gente entender as mais importantes, que foram a questão de compartimentação, tá? Definir de forma muito clara o que era uma compartimentação e para que ela servia. Por quê? Porque a NBR 15200 ela sempre deixa bem clara que ela parte de um prédio compartimentado. E era necessário que a gente definisse compartimentação. Por quê? Compartimentação ele é um termo muito utilizado no projeto de segurança ao incêndio. Os projetos de segurança ao incêndio, que projetam os dispositivos de segurança ao incêndio, em alguns casos, eles precisarão atender requisitos de compartimentação. E esses requisitos de compartimentação deverão ser atendidos, em alguns casos, pelo projeto estrutural. Eu não sei se estou dizendo aqui alguma novidade para alguns, mas, em alguns casos, a estrutura ela precisa atender requisitos de compartimentação. E ficou muito claro, muito bem conceituado na NBR 15200, o que necessariamente era compartimentação, tá? Falando em compartimentação, mudam-se as terminologias, tá? Porque antigamente era as propriedades do material, de um sistema que atendia a compartimentação, era atender requisitos de isolamento térmico, estanqueidade e integridade. Isso estava consumado e por muito tempo se usou essas terminologias, tá? Se diria que um elemento que atendesse, né, os requisitos de compartimentação precisava atender requisitos de isolamento, integridade, estanqueidade, etc. Esses eram requisitos que se usavam lá na segurança ao incêndio. Só que essas terminologias, elas mudaram, elas sofreram alterações pelas normas regulamentadoras do arcabouço de segurança ao incêndio. Passaram a se chamar capacidade resistente, ou seja, quando a estrutura atende a característica de resistência mecânica, de integridade, né, para que não haja passagem de gases quentes ou fumaça por meio de trincas e fissuras, de isolação térmica, o antigo isolamento térmico, né, a integridade era o antigo, só um pouquinho, a integridade era o antigo requisito de estanqueidade, né, que deixa de existir. Bom, essas terminologias, num primeiro momento, né, para quem não trabalha diretamente com a parte de segurança ao incêndio, daqui a pouco podem parecer estranhas, né? Mas são terminologias importantes porque é usado diretamente dentro da NBR 500. Um outro ponto, não menos importante, foi que a NBR 500 passou a deixar explícita a necessidade de, em alguns casos, atender documentos de Corpo de Bombeiros, tá? Prescrições inerentes
a documentos técnicos praticados por Corpo de Bombeiros. Tá? Passamos a chamar esses documentos de documentos e regulamentos oficiais, tá? Porque em alguns casos o projetista de segurança do incêndio, baseado nos requisitos estabelecidos pelos bombeiros, que são estaduais, exigem que o projeto estrutural passe a ter que atender a algum determinado requisito. Então, nós trouxemos, né, o item de documentos e regulamentos oficiais quando na inexistência de uma norma regulamentadora brasileira ou quando os documentos inerentes ao bombeiro foram mais restritivos, né? Então, são documentos que são constantes no projeto de incêndio, que o calculista de estrutura vai ter que ler, interpretar, ou daqui a pouco conversar com o projetista de segurança ao incêndio para usar esses requisitos dentro do projeto de estrutura. Tá? Isso já existe. Não é que nós criamos isso agora no NBR 1500. Isso sempre existiu. Tá? Pode ser que a gente esteja dizendo alguma novidade para alguns, mas isso sempre existiu. Né? Vamos passar para o próximo? Pode passar, Pepe. Bom, uma outra alteração, talvez importante, foi a renomenclatura dos métodos. Tá? A NBR 15200 atual, ela tem 5 métodos, né? Método tabular, analítico, simplificado, avançado e experimental. Os métodos, eles não mudaram. A essência dos métodos segue exatamente igual. Mas o que muda é a terminologia. O método simplificado, ele deixa de se chamar método simplificado e passa a se chamar método analítico geral. Por quê? Porque alguns profissionais estavam usando o método tabular e dizendo que estavam usando o método simplificado. Isso estava causando uma estranheza, inclusive para a formação de profissionais. Era um grande problema que a gente tinha para formar profissionais e fazer com que eles atendessem ou entendessem requisitos de segurança no incêndio. Método simplificado, ele não tem nada a ver com o método tabular. E alguns profissionais, ao usar o método tabular, imaginavam que estavam usando o método simplificado. Então, nós optamos por eliminar o método, não o método, mas a terminologia do método simplificado, passando a chamar método analítico geral. Tem um segundo motivo, não menos importante, para que a gente mudasse a terminologia do método simplificado, porque no Eurocode o método simplificado segue uma outra lógica, tá? Então, isso também causava estranheza para alguns. Então, seguimos tendo 5 métodos de verificação de estruturas em situação de incêndio na NBR 15200. Seguimos tendo 5, tal como nós já tínhamos. Mas optamos por renomear, dar uma nova nomenclatura ao método simplificado. De tal feita que nós passamos, portanto, na versão de 2003 a ter método tabular, ou seja, com as tabelas que a grande maioria usa, né? Um método analítico, que ele passa a ser dividido em 2. Método analítico geral e método analítico para pilares, depois o método avançado e, finalmente, o método experimental. Tá? Então, a lógica ela sempre permanece. Pode passar. Bom, então, pode apagar esses riscos aí, Pedro? É estranho. Só vai, se ali eu... nos, vai ali nos 3 pontinhos. Aí, beleza. Pronto. Não Não sei por que o risco veio. Não precisa Resolvido. arriscar, pode deixar tranquilo. Depois, um outro ponto que a gente fez uma melhoria textual, né, foi aquela exigência que ela já existia de que quando o profissional usa o método tabular e ele considera que é uma viga hiperestática, uma viga contínua, quando tivesse mais do que 90 minutos de tempo requerido, ou de 90 minutos de TRS que a viga precisasse atender, as armaduras negativas, para ser considerado como um elemento contínuo,
nós deveríamos atender uma determinada área mínima de armadura negativa. Talvez alguns nem saibam disso, tá? Isso não é nada novo, isso já existe, tá? Então, quando se usa o método tabular para vigas contínuas para mais de 90 minutos, a viga ela precisa atender uma área mínima de armadura negativa, tá? Então, nós tornamos mais clara essa exigência. De novo, uma exigência que já existia, ela não é uma exigência nova, mas nós fizemos um reajuste textual, evidenciando como isso deveria ser feito, e que essa área de armadura calculada, representando né, pela essa equação que vocês estão vendo ali, né, deveria ter o valor de x, que é o comprimento de ancoragem. Ele leva em consideração o comprimento de ancoragem, que é o x daquela equação ali, o x sobre o comprimento efetivo. Leva em consideração o comprimento de ancoragem da peça, calculado né, pela NBR 6118. Então, de novo, isso não é novo, isso já existia, esse requisito, né? Quando a viga for calculada pelo método tabular e ela for hiperestática, ela for contínua, quando ela tiver mais do que 90 minutos, ela deve atender uma área mínima de armadura negativa para ela ser considerada como uma viga contínua. Tá? Nós melhoramos esse texto e deixamos ele mais, entre aspas, didático para os profissionais que venham a usar o método tabular em vigas com mais do que 90 minutos. Pode passar, Pedro. Bom, o próximo item, também não menos importante, tá? É a questão dos revestimentos na composição do valor do C1. Tá? Nós sabemos que hoje, atualmente, né, de 2012 para cá, muitos outros tipos de revestimentos, de elementos de proteção passiva e etc., passaram ou estão disponíveis no mercado. Então, nós ajustamos o grau de eficiência de algumas argamassas, tá? Que são usadas em vigas e etc., na composição do coeficiente C1, né? Que é a distância do eixo da armadura até a superfície mais externa da viga, da laje, né? E de pilares. Então, nós levamos em consideração diferentes eficiências dos revestimentos na composição do C1, em função da natureza do revestimento argamassado. Tá? Esses itens, né, essas eficiências, elas foram estudadas aqui no Brasil, né, foram extraídas da pesquisa de pós-doutorado do Carlos Brito. Né? Então, se levou em consideração um estudo feito aqui no Brasil, os resultados que nós obtemos, e chegamos aí na conclusão de que, dependendo do tipo de revestimento, né, por exemplo, a argamassa de base de cal e areia, ela teria 67% de eficiência na composição do C1, né, para você substituir parcialmente o C1 por argamassa, né, revestimento de argamassa e areia 100%, revestimentos à base de gesso com 250% de eficiência, tá? Nós até colocamos um pequeno exemplo, né, assim, ó, né, dependendo da espessura, por exemplo, quando tem 250% de eficiência, tu pega a espessura que tu colocar e tu multiplica por 2,5 vezes, ou seja, ele é 2,5 vezes mais efetivo para cada unidade de espessura que tu colocar. E outros revestimentos, como tinta, manta cerâmica, outros tipos de argamassa, vermiculita, fibra e etc., haja vista a variabilidade da natureza, composição química, e propriedades físicas e químicas desses materiais, nós deveríamos fazer ensaios laboratoriais. Mesmo porque há hoje uma norma destinada a testar experimentalmente esses materiais. Né? Então, nós conseguimos colocar aqui, como balizadores, né, espessuras de revestimentos argamassados, definimos a eficiência de alguns, ou pelo menos 3 revestimentos argamassados, com a sua respectiva eficiência, na composição do C1, e outros que não listados pela norma devem seguir normas regulamentadoras de ensaio experimental. Por que é necessário fazer ensaio experimental? Estamos dificultando? Não, não estamos dificultando. Estamos alinhando aquilo que hoje já existe nas normas lá do CB24 de segurança ao incêndio. Essas tintas, mantas e etc.,
elas têm uma variabilidade muito grande de sua composição química. Isso faz com que não há como hoje fixarmos nenhum grau de eficiência para determinadas tintas, para determinadas mantas, para determinados materiais. Por quê? Porque dependendo do fornecedor, há uma variação química e os resultados são diferentes. Isso, portanto, força não o profissional, obviamente, mas o fornecedor a ter que fazer um ensaio do seu respectivo produto para colocar ele no mercado. Pode passar, Pedro. Então, essas eficiências no método tabular. Uma coisa que talvez vá alegrar alguns, né, que era uma grande dúvida, era da questão de considerar ou não considerar o contrapiso como sendo um elemento, né, que se consideraria na contabilidade, na contagem da espessura de laje, né? Se tinha essa grande dúvida, o contrapiso considera ou não considera na espessura da laje? A resposta é: passamos, tá, a considerar o contrapiso, vírgula, desde que ele seja um contrapiso aderente. Ou seja, o contrapiso tem que estar aderido na base. E se tiver um contrapiso não aderido, tá? O que seria um contrapiso não aderido? Olha, temos uma manta acústica, que seja, entre o contrapiso e a espessura e a laje, propriamente dita, tá? O contrapiso não aderido, nós vamos poder contabilizar ele na espessura da laje, mas não como um elemento formador do coeficiente C1. Tá? Então, isso fica muito claro. Tá? Contrapiso aderido, cara. 100% considera ele tanto na composição do C1 quanto na espessura da laje. Contrapiso não aderido. Pode considerar o contrapiso na espessura da laje, mas não pode considerar o contrapiso no coeficiente C1. Tá? Resumindo, tu pode considerar ele para isolamento térmico, mas estruturalmente tu não pode. Indiretamente é isso, nas entrelinhas que acaba sendo dito. Tá? Então, essa história do contrapiso aí, ela é algo que era necessário a gente esclarecer. Foram até criados desenhos, né, deixando claro, né, quando tu coloca um contrapiso de espessura H3, obviamente, a manta tu não considera a espessura da manta. Né? É sempre a espessura da laje, H1, mais a espessura do contrapiso. A espessura da manta não considera para nada. Tá? Então, é isso. Obviamente, né, pessoal, isso fica muito claro, né, respeitando as espessuras mínimas da 618. Não preciso nem dizer aqui, né? Nós estamos aqui num universo de profissionais que se pressupõe que saibam usar a NBR 15200, né? Nós não estamos aqui em nenhum momento dizendo, olha, então vamos diminuir a espessura da 612. Nunca. A 15200 vem depois da NBR 612, tá? Então, se respeita a espessura estrutural mínima estabelecida pela 618. Caso em questão de resistência ao fogo, em questão de incêndio, se precisa ter uma espessura para além da mínima ou daquela estabelecida na NBR 618, você poderá complementar com um contrapiso, mas haverá diferenças nas considerações, se for um contrapiso aderido e se for um contrapiso não aderido. Tá? Isso fique muito claro, o correto uso disso, nós buscamos, nos esforçamos para tornar essa consideração muito clara, que era uma dúvida, né, que era muito questionada pelos profissionais, considerar ou não considerar. Então, se optou por esclarecer isso na nossa norma. Beto, pode ir. Depois, né, se enalteceu a questão das espessuras mínimas das lajes, tá? Que era uma dúvida que se tinha, né? Nós tínhamos lá sempre requisitos de espessura, relação de espessura com o coeficiente C1, né? E, eventualmente, nós trabalhávamos com espessuras mínimas de laje, tá? Nos métodos tabulares. Essas espessuras mínimas de laje que se praticavam, tá? Eram para quando a laje precisava atender o requisito de compartimentação. Se a laje não precisasse atender o requisito de compartimentação, algumas das lajes, tá? Que isso fique claro, não são todas as lajes, algumas das lajes
que não precisavam atender o requisito de compartimentação, portanto, não precisavam atender a espessura mínima, somente o coeficiente C1, ou seja, ela não precisava atender isolamento térmico, apenas resistência mecânica. Isso ficou muito claro, tá? A pergunta é, bom, mas em algumas lajes eu não vou precisar atender requisito de compartimentação? Raramente, em alguns casos não, tá? Porque na grande totalidade vai se precisar. Mas se deixou muito claro que, havendo uma laje que não precisa atender o requisito de compartimentação, as espessuras de algum tipo de laje não precisa ser seguida, apenas o coeficiente C1, tá? Isso se deixou muito claro, isso ficou esclarecido como usar corretamente as tabelas do método tabular. Tá? Então, sempre levando em consideração, né, aquela nomenclatura lá no início que a gente ressaltou, que a gente fez uma revisão de nomenclatura. Era necessário que essa revisão de nomenclatura fosse feita, era necessário que alguns conceitos fossem apresentados para que o profissional que fosse ler a NBR 1500 ao longo do seu texto conseguisse interpretá-la. Mas alguns devem estar pensando, bom, mas algumas terminologias ainda hoje não são comuns ao calculista, ao engenheiro projetista. É verdade, porque são terminologias relacionadas à segurança do incêndio, que nós devemos seguir. Então, nós estamos, repito, em uma área dúbia, que nós precisamos ter nomenclaturas inerentes ao cálculo estrutural, mas outras nomenclaturas inerentes ao segurança do incêndio. Nós não podemos, em algumas terminologias, divergir daquilo que está no CD24, sempre prezando pela uniformidade e harmonia entre as normas regulamentadoras. Tá? Petros, pode seguir. Um outro item, não menos importante, é a questão dos pilares parede. Né? Petros, tu quer falar disso aí, dos pilares parede? Se você quiser tocar o... Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, dos pilares parede. Nós temos uma tabela para aquele método tabular simples, para os pilares retangulares, o que é uma tabela relativamente que não abrange todos os casos, porque ela só tem quando tem uma única face exposta ao fogo. Mas, para os pilares, nós temos um método tabular geral, que fica lá em um dos anexos, várias páginas, e temos o método analítico, que você, por várias informações, você consegue chegar ao TRF, tempo de resistência, e compara com o seu tempo requerido. Isso para pilares. Ocorre que quando você colocava os pilares parede, normalmente você não pode usar, seja o método analítico, seja o método tabular geral. E aí parecia que os pilares paredes ficariam uma situação um pouco capenga, que você não conseguiria resolver. Nós nos debruçamos em alguns artigos, eu, Fabrício, os demais colegas, alguns artigos internacionais, artigos inclusive de revistas técnicas, onde ele mostra que o importante no pilar parede não são nem as faces menores, porque seria uma área, são duas faces maiores e duas menores no pilar parede. Claro que essa relação para o Brasil é maior do que 5. Então, o que é mais importante no pilar parede, de fato, são as faces maiores. Então, você pode usar esta tabela pensando somente nas faces maiores do pilar parede. Aí nós colocamos um detalhe que se for um pilar composto, um pilar parede composto. O que é pilar parede composto? É quando você tem formato L, C, U, etc., né? Que você tem as várias lâminas. Aí observar qual a pior lâmina, e isso vale por pilar como um todo. E aí você uma face ou duas ou mais faces expostas, mas o principal aqui do pilar parede são as faces maiores. Então, a tabela continua a mesma coisa, os números são exatamente os mesmos, mas existem algumas ponderações de texto, por exemplo, essa notinha aí no rodapé da tabela, e isso fica mais claro. Mas eu diria, alguma dificuldade extra? Não, muito pelo contrário. Acho que se tornou até mais fácil para o projetista. Essa questão de deixar enaltecido, que é o que mais interessa, é de fato a maior face do pilar parede, e não a menor, isso realmente acaba
tornando mais simples de ser entendido, né, o uso do método tabular, né, no caso analítico aqui, para pilar parede. Diga-se de passagem, até aproveitando a oportunidade, nós, o Petros e eu, nós fizemos 120 modelos numéricos para comprovar o que está aqui. Tá? Foi feito um estudo. Ao longo da NBR 15, fez um estudo, modelação numérica, a gente modelou 120 modelos numéricos para concluir o que aqui está. Tá? É um estudo, inclusive, que a gente está tentando publicar em uma norma internacional, um artigo internacional para enaltecer esse ajuste que era necessário ser feito, que inclusive é necessário ser feito em outras normas internacionais, diga-se de passagem. Tá? Pode passar aí. Bom, nós revisamos a escritura, né, o texto do método analítico, né, para torná-lo mais didático, mais claro de ser entendido, né? Então foi feito todo um reajuste textual. Não vou ler texto aqui, depois a revisão da norma vai estar lá para vocês levarem em consideração que esse método analítico geral ele é o antigo método simplificado, né? Então nós evidenciamos e descrevemos melhor como considerar as isotermas, como definir a distribuição de temperatura na estrutura, como que se faz o cálculo da estrutura pelo antigo método simplificado, né? Agora o método analítico geral, tornando mais claro para o profissional como fazer. Obviamente que o método analítico geral ele exige que o profissional ou domine algum outro tipo de software que faça uma análise térmica ou ele use algumas isotermas já consagradas aí pela literatura, tá? Mas foi revisada a forma como, né, se explica a definição desse método e a nossa expectativa é que fique, portanto, mais claro para o profissional aí, né, a correta forma do uso do método analítico geral, que é o antigo método simplificado. Percebe que o método simplificado, antigo método simplificado, ele não tinha nada de tabulado, né? Então, o pessoal usava o método tabular e imaginava que estava usando o método simplificado. Mas o simplificado é uma coisa e o tabular é outra, então tira o simplificado, bota o da analítico geral para não confundir. Né? Pode passar. Então, depois do método avançado, novamente, se revisou todo o texto do método avançado, né? Como que se considera. Né? A gente sabe que o método avançado ele é mais usado na academia do que propriamente dito, né, no ambiente de escritório. Eventualmente, em algum elemento especial, daqui a pouco, né, se usaria o método avançado, mas a gente reescreveu ele, tornando ele mais claro. Né? Ele é um método um pouco mais criterioso, é um método que exige uma modelação numérica um pouco mais rigorosa, né? A questão da dilatação térmica restringida, a questão da vinculação. Então, é um método, né, que permite isso. Uma das grandes considerações, uma das grandes inquietudes que se tinha logo quando começou a se revisar aqui os exemplos é que alguns profissionais acabavam discutindo o que aconteceu com o Wilton Paes de Almeida, né, que é a dilatação térmica da laje acaba submetendo o pilar central do núcleo rígido a um esforço horizontal, e no qual ele não havia sido previsto em temperatura ambiente, e eis que essa dilatação térmica da laje acaba submetendo o pilar central a um esforço horizontal, né? E aí acaba desenvolvendo aquele cenário que todos já conhecem do Wilton Paes de Almeida. Inclusive, teve um cenário parecido aqui no Rio Grande do Sul, com um colapso parcial do prédio da SSP, daquele Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O prédio já foi implodido, ele caiu parcialmente por causa do mesmo fenômeno. E aí alguns profissionais começaram a levantar essa questão da dilatação térmica, né, que se considere, etc. Ora, não é fácil de se considerar isso por métodos tabulares, né, pessoal? Então, vai exigir que o profissional use, quando se sentir necessário, né, alternativamente, o método avançado para levar em consideração esse aspecto. Né? Tem o método tabular, que ele é mais simples, e tem o método avançado, que, como o próprio nome sugere, ele é mais avançado. Vai exigir um pouco mais de intelecto, um pouco mais de pormenorização numérica, um pouco mais de entendimento, mas é possível. Apesar das suas complexidades, a nossa norma, sim, permite que a gente analise o efeito de dilatações térmicas restringidas.
Isso é feito pelo método avançado. E ficou mais claro, portanto, esse fenômeno. Né? Petros, pode continuar. Então, se trouxe uma reescritura também do método experimental, que, sobretudo, né, para alguém que vai usar o método experimental em algum caso aí, porque as normas de ensaios laboratoriais elas acabaram sendo mudadas, inclusive mudaram de nomenclatura e número, né? Então, nós tivemos que só fazer algum complemento aí na NBR 200, no tocante justamente a levar em consideração as novas terminologias e os novos procedimentos de análise experimental que são estabelecidas por normas do CB 24. Método do tempo equivalente, o anexo A, né? Nós tivemos um cuidado muito especial em tornar esse método um pouco mais detalhado, pelo seguinte aspecto, né, que nós deixamos mais claro, sobretudo por algumas coisas que nós estávamos vendo no mercado, tá? Que eram alguns profissionais simplesmente reduzindo o tempo requerido da estrutura em meia hora sem nem fazer a análise correta, ou seja, sem nem analisar se pode ou se não poderia fazer a redução de 30 minutos, né? Então, nós, em alguns casos, aí nos deparamos com alguns cenários que o profissional estava reduzindo, sem nem analisar nada, meia hora, porque na cabeça dele a norma permitia. Não, a norma te dá uma possibilidade de você ir lá, calcular e ver se você consegue ou não reduzir de 30 minutos em razão da arquitetura, em razão dos dispositivos de segurança ao incêndio e etc. Tá? Então, nós tornamos mais clara a estrutura desse método, tá? Esse método, então, nós deixamos mais claro também a responsabilidade do profissional ao usar esse método, né? E tornamos ele um tanto quanto mais didático, para o profissional saber o que ele tem que fazer quando ele calcular se pode ou não pode reduzir em 30 minutos, né, o tempo requerido da estrutura, esse tempo requerido esse que está apresentado na NBR 14432, né? Pode passar. Então, nós deixamos mais claro também, dentro do método do tempo equivalente, o que realmente se contabiliza da altura do piso habitável, que era uma dúvida, né? Se considerava subsolo ou não se considerava subsolo na altura total do prédio no cálculo do tempo equivalente. Então, recorremos à legislação dos bombeiros, recorremos aos critérios que os corpos de bombeiros do Rio Grande do Sul aqui estão, do Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros dos estados, né, dentre outros, São Paulo, Rio Grande do Sul, etc., para tentar entender como é que eles consideravam essa história da altura total do prédio. Né? Então, novamente, né, buscando tornar mais claro para o profissional, buscando esclarecer ao profissional como usar corretamente o método de tempo equivalente, reforçando a questão da responsabilidade do profissional a reduzir em 30 minutos, e também, não menos importante, enaltecendo a necessidade de se ter um projeto de segurança ao incêndio da edificação para que alguns dispositivos de segurança ao incêndio fossem considerados nesse quesito da estrutura, né? Por exemplo, chuveiros automáticos e etc. Tá? Então, era necessário uma reescritura desse método, tornando ele, portanto, mais claro, cristalino e fácil de ser utilizado pelos profissionais. Certo, pode passar. Outra coisa que foi revista, né, eram algumas numerações, sobretudo da deformação específica do concreto para elevada temperatura, alguns ajustes para convergir com outras normas, tá? Alguns valores que nós estávamos usando aqui no Brasil, eles não estavam convergindo minuciosamente, né, com o que a gente estava vendo com outras normas, então a gente readequou aí, né, as deformações específicas em alta temperatura para uniformizar com outras normas, sobretudo internacionais, né? Pode passar. Então, em resumo, era isso, tá?
aquilo que o colega Petros falou, nós não fizemos uma alteração muito brusca da NBR 1500, ela não mudou da água para o vinho, né? Ela simplesmente melhorou aquilo que nós buscamos melhorar aquilo que já existia. Melhorar em que aspecto? Melhorar no aspecto de descrição didática, para tornar ela mais clara, tentar listar termos e deixar sempre claro qual é o significado técnico de alguns termos que são muito pormenores da área de segurança ao incêndio, para o profissional conseguir usar corretamente o 1500, porque, repito, ela é uma norma, de certa forma, difícil de ser lida para o profissional que não está acostumado com as nomenclaturas e terminologias de segurança ao incêndio. Era necessário manter essas terminologias? Era necessário. Se fizéssemos o oposto, nós estaríamos criando um problema que nós temos tentado evitar a todo custo, que é nós termos divergências normativas. Então, nós tivemos que fazer um esforço para trazer termos que, de certa forma, não são termos comuns ao engenheiro calculista, mas sempre quando isso for feito, nós deixamos muito claro na descrição, nas terminologias, o significado daquilo, para que o engenheiro ele consiga encontrar na norma regulamentadora, na NBR 200, a resolução dos seus problemas, não a criação de problemas secundários, isso tornando a norma NBR 200 difícil de ser aplicada. Então, ela foi toda revisada nesse aspecto, sem mudanças técnicas profundas, pelo contrário, mantendo a sua filosofia, mantendo a sua lógica, mas buscando incansavelmente torná-la mais fácil de ser usada pelos profissionais. Fizemos, inclusive, um levantamento e estudo do estado da arte, do que estava sendo desenvolvido em termos de pesquisa e, sobretudo, das últimas normas regulamentadoras internacionais, o que elas traziam, como que elas estavam, e nós buscamos sempre tentar entender isso. Nós percebemos que a NBR 1500, ela sim, ela estava uma norma que convergia com outras normas internacionais e, portanto, se mostrava uma norma segura de ser utilizada. E nós temos percebido que sim, ela é, né? O histórico já demonstra isso. Então, Adelson, esse é um ponto zip, vamos assim dizer, do que foi feito, né? Buscamos trazer só o mais simplório, né? O mais gritante. Obviamente que foi um trabalho de 1 ano e meio, praticamente. Outros itens na secundária, né? Os principais foram justamente isso. Ok, professor Fabrício. Muito bom, muito boas explicações aí sobre essas alterações na revisão da norma. Eu entendo que foram as mais significativas, né, e importantes. E a gente, assim como tinha combinado anteriormente, e como nós sempre procuramos fazer aqui, vamos ver se tem pergunta no chat. A partir do chat, a gente então partiria para as perguntas pelo microfone. Eu sempre costumo assim tentar abrir, não é, para poder fazer aquele início da enxurrada de perguntas, né? Então a gente vai tentando promover que essas perguntas aconteçam, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui ao professor Petros. Ela seria basicamente isso aqui: os secretários das comissões das normas técnicas da ABNT têm ação questionada quando há grupos com propostas divergentes para as alterações que a revisão está propondo, né, na norma. No caso da revisão da norma NBR 15.200, não ocorreram pressões de alguma natureza ao secretário da comissão em função de algumas propostas divergentes? Não. É uma curiosidade, né? O professor Petros parece que travou. Será? Congelou sorrindo. Foi? Então, congelou assim, sorrindo. foi verdade. Mas, assim, a outra pergunta, Fabrício, era para você. Não, mas ele já voltou, porque tem duas perguntas, uma para Fabrício e outra para o Petros. Já voltou, professor Petros, pode falar. Voltou. Bom, eu acho que essa é uma dúvida geral e eu também a tinha quando eu não participava de comissões de norma. Depois da pandemia, eu me envolvi com diversas normas, com a de sismo, com a 6118, agora estou na norma de ações de segurança,
e eu acho que eu tive essa posição um pouco mais evidente por ser secretário na 15200. Resposta: absolutamente nenhuma pressão, nenhuma. Seja para enrijecer um pouco os critérios, seja para flexibilizá-los. Nenhuma. Nem de colegas, nem de empresa, nunca me chegou um e-mail, um comentário, um telefonema. E se chegasse, provavelmente eu não os aceitaria se eu não tivesse uma fundamentação técnica. As nossas reuniões foram extremamente num clima de muita cordialidade, e o que valia mesmo era a técnica. A ABNT, eu expandindo um pouco a resposta, eu me sentia muito confortável, nós nos sentíamos, eu e Fabrício, creio que eu posso responder por ele, nós nos sentíamos muito confortáveis porque a orientação da ABNT em caso de não haver consenso, permanece o que está. Então, como não é uma norma nova, ela está posta. Se não tivesse nenhum consenso, continuaria. Nas 10 reuniões de discussão, apenas uma única vez eu fiz menção a essa premissa da ABNT. Olha, pessoal, não tem consenso, não tem como aprovar, então deixa como está, mantemos. Uma única vez. No restante, sempre foi por consenso. Foi muito tranquilo. Nenhuma pressão. Ok, professor Petro, muito bom Adeus. saber, né? Muito bom saber. Pode falar. Eu me ouve, Adeus. Ademar, eu estou lhe ouvindo Sim. muito bem. Agora, Sim. como a gente tinha aquele negócio da regra, né, Ademar, de fazer aqui pelo chat, logo em seguida a gente vai abrir aí para poder fazer esses questionamentos por microfone, né? E, naturalmente, você vai estar tendo a oportunidade de falar logo em seguida a essa pergunta aqui para o professor Fabrício, né? Também para dar uma sequência. E assim que a gente abrir aí, você já pode fazer as suas observações, né? Que são sempre muito bem-vindas e criteriosas, né? No caso, assim, a pergunta que a gente tem aqui é do professor Fabrício. É o seguinte, professor Fabrício, o lançamento do livro do professor Valdir Silva sobre projeto de estrutura de concreto em situação de incêndio aconteceu no mesmo ano de publicação da norma NBR 15.200. Esse livro do professor Valdir Pignata, ele é isso mesmo, ele está aí e também está aqui, professor Petro, olha ele aqui, está vendo aqui? Esse livro do professor Valdir, o senhor acha que contribuiu para popularizar a norma 15.200 entre os engenheiros de estrutura de concreto? Adelson, eu estou mostrando os dois porque é a primeira e a segunda edição. Se tiver a terceira, terá 3 aqui na estante. Fora os demais do Valdir. Eita, pô. Olha, o autor do livro está aí. Eu acho que ele é a pessoa mais capacitada para falar do livro dele. Mas com certeza. O sentido da pergunta era ver se ajudou a difundir a norma, né, com o lançamento do livro. Por muito tempo e até hoje, é uma das, a nível do Brasil, foi por muito tempo a única referência que se tinha, né? O único livro que se tinha para realmente quem quisesse aprender as terminologias aqui 200, como usar exercícios práticos, né? Era o livro do professor Pignato que se recolhia, né? Então, o professor Pignato costuma dizer que ele é a nossa maior referência hoje a nível nacional sobre o tema. Então, com certeza, o livro do professor Valdir Pignata, ele contribuiu e muito para que se difundisse. E eu tenho certeza que todos os calculistas que precisam usar a NBR 15, sem exceção, eles têm o livro do professor Valdir Pignata, com certeza. Ok. E o professor Valdir, ele é um incentivador, e eu encaro isso como absoluta procedência, de que, inclusive, tem a disciplina nos cursos, pode ser optativa, não tem problema nenhum, aquelas optativas complementares, de engenharia de incêndio, de engenharia de estruturas, porque isso tem tanto a vertente da área de estruturas, como de arquitetura, como de instalações. Então, é difícil, às vezes, encontrarmos nos cursos, hoje, de engenharia civil, os cursos que versam sobre a 15.200, esses assuntos, e são absolutamente importantes. Não é possível admitir um engenheiro de estruturas
que não saiba esses conceitos básicos. Acho que até o professor Valdir pode estar colocando, Bom, pedindo para falar. o Petros levantou a bola, deixa eu aproveitar e chutar. Eu tive a felicidade de incluir no curso de pós-graduação da Escola Politécnica, pela primeira vez, uma disciplina de estruturas em situação de incêndio, tanto na pós-graduação quanto na graduação também. Eu não sei se há alguma outra universidade no Brasil que tenha disciplina de graduação estruturas de incêndio. Se tiver, passará a ser única, porque eu não vou dar mais a graduação na área de incêndio. Na pós-graduação, dá para dar. Eu não moro mais em São Paulo, a pós-graduação dá para a gente dar cursos à distância, tal. Então, eu vou manter enquanto a minha garganta permitir. Na graduação, não mais. Ok, Obrigado. professor Valdir. E a gente teve também aqui por mais uma pergunta aqui que apareceu, do Alessandro Simas. Está dizendo o seguinte: boa noite. A antiga figura 1 se mantém, deve ser a figura 1 da norma, né, 15.200. Pertence ao item 6.1.1, resistência à compressão do concreto a altas temperaturas. Gostaria de saber se ela foi produzida com dados de algum procedimento de aquecimento padrão em relação à taxa de aquecimento e períodos que o concreto fica submetido às temperaturas alvo. Ele não direcionou, tanto pode ser o professor Petros ou o professor Fabrício aí, para entenderam bem a pergunta, eu acho que foi isso. Mais ou menos, eu acho que eu entendi, Alessandro. Essa figura 1, ela já está muito consumada, né? Assim, ela foi, diversos outros autores já provaram, ela sofre alguma pequena variabilidade em relação ao tipo de agregado que é utilizado, em relação enfim, alguma outra característica, sobretudo de agregado, que é utilizado no concreto, né? Ela foi mantida porque ela é uma curva que já está sacramentada, tá? Diversos testes experimentais já validaram essa curva, tá? Inclusive eu, no meu doutorado, validei já essa curva por meio de testes. Então, ela é uma curva que historicamente se mantém, tem mostrado resultado que é satisfatório. É natural que essa curva ela é uma curva média. Em razão da variabilidade do concreto, a gente vai ter variações da variação da resistência à compressão do concreto em razão da temperatura. É natural que isso vai acontecer, mas ela é uma curva que dá um resultado médio, um resultado provável, e ela tem se mostrado satisfatória, a ponto de, então, nós não precisamos fazer nenhum tipo de ajuste, mesmo porque ela é uma curva, inclusive, utilizada em outras normas regulamentadoras internacionais, a citar o próprio Eurocode 2, tá? Então, Alessandro, fica tranquilo, a curva está mantida, ela não vai ser alterada, e sim, há procedimentos experimentais para determinar aquela curva. Cito aqui, por exemplo, a RLEM TC-129, que é um teste experimental, um procedimento experimental, no qual ele estabelece uma padronização de temperatura para submeter esses corpos de prova ao aquecimento e aí, então, portanto, fazer a análise da sua respectiva resistência à compressão. Tá? Nós, Alessandro, respondendo sim, ela está mantida, ela não sofre alterações. Historicamente, tem sido comprovado que ela é uma curva satisfatória, tem mostrado resultados convergentes, e não houve a menor necessidade dessa curva ela ser excluída, alterada ou modificada em razão dos aspectos que eu levantei. Tá bom, Alessandro? Ok, também tem mais uma pergunta aqui do... Quer falar, Adelson, professor Petros? Sim, pois não. Eu acho que é um complemento muito pequeno. É a mesma figura 4.1, o item 4.2.4.2, 4242 do Eurocode 2, parte 1.2. Então, Alessandro, mantém, até porque continua lá, ela é uma representativa desses ensaios experimentais. Continua no Eurocode também. São duas curvas que tem lá no Eurocode, a de agregado silicoso e calcário. E aqui, no caso da nossa norma, só colocou um que é do silicoso. Mas o que o Fabrício tudo falou está perfeito. Ok, professor Petros. Temos mais uma pergunta aqui no nosso chat do Zoom, é do Elton Taniguchi.
boa noite a todos. Existe previsão de quando será publicada esta nova edição da norma? Eu imaginei, evidentemente, que seria uma curiosidade procedente de todos nós. E tive o trabalho, o cuidado de enviar uma mensagem para a BNT indagando exatamente isso. Ela já tem alguns meses que está na BNT naquele processo de edição. Já fizeram edição, voltou para nós, fizemos a correção, questões, nos questionaram algumas coisas de português, algumas. Às vezes eles têm o ímpeto de mudar. Ah, esse termo está muito estranho, mas são jargão técnico, aí justificamos. E hoje ela me respondeu que talvez até esse final de semana, o início do próximo, nos mandaria a edição finalíssima para, uma vez aprovada, já entrar em consulta nacional. Ou seja, eu creio que daqui a 1, 2, 3 semanas, e aí evidentemente só depende deles, já entrar em consulta nacional. Ok, professor Petros, muito bom essa informação, boa essa informação. E também do Ricardo Veiga, que está agradecendo aí, parabenizando. Parabéns pelo trabalho consistente e importante. Abraços a todos. O Ricardo Veiga, o Alessandro também agradeceu a resposta que a sua pergunta foi respondida aqui, dizendo muito obrigado. E a gente encerrou as perguntas aqui daqui do chat. Vamos passar então para abrir os microfones e as câmeras, quem tiver disponível para abrir. Vamos disponibilizar aqui para a gente fazer esse bate-papo. O Ademar já tinha levantado a mão aí para fazer umas observações. Vamos lá, Ademar. Primeiramente, boa noite a todos e obrigado aí ao professor Petros e Fabrício pelo excelente bate-papo, excelente palestra, muito esclarecedoras. E pode ser a pergunta para os dois. Antemão, a ABS Aracaju, né, agradece demais aí a confirmação e a disponibilidade de vocês por tanto tempo aí. E muito boa a palestra. Professores, era o seguinte, foi dito em relação às armaduras negativas, me corrige aí se eu não faço a colocação em dúvida. O acréscimo das armaduras negativas e também dos comprimentos de ancoragem. Já se tem algum número que se possa se falar em relação a esse aumento da negativa e comprimento de ancoragem? Outra coisa que eu verifico é o seguinte, foi-se falado também no caso do contrapiso, aumentasse um pouco a rigidez do contrapiso, poderia diminuir. A gente já viu que a gente pode até diminuir o comprimento das negativas, mas se eu poderia, com a rigidez do contrapiso, diminuir também essa armadura negativa, então seria Vamos lá. isso aí. Ademar, primeiro, obrigado pela tua consideração e pela tua pergunta. Veja, não é necessário você fazer acréscimos de armadura negativa. É uma verificação que se faz para ver se a área de armadura negativa que já existe, calculada pela NBR 618, ela estaria atendendo uma área mínima necessária para garantir a continuidade da vida. Vai se aumentar sempre a área de armadura negativa? Normalmente não se aumenta, tá, Ademar? Que fique claro. A própria armadura negativa calculada pela NBR 618, ela já atenderia normalmente, 98% dos casos, ela já atenderia esse requisito de continuidade. Eventualmente, um sutil aumento do comprimento de ancoragem dela, tá? Mas não é, Ademar, que fique claro, não é necessário, não é, a NBR 500-200, ela não apresenta um cálculo para colocar mais área de armadura negativa. Ela apresenta um cálculo para verificar se a área de armadura negativa já praticada pela 618 ela seria suficiente ou não. Muito raramente, tá, Ademar, se tem um aumento dessa área de armadura negativa. Se acontecer alguma necessidade de alteração, é um sutil aumento do comprimento de ancoragem dessa barra. Tudo bem, Ademar? Tudo bem, tudo bem. Perfeito. Bem, perfeito. Okay. Mas isso só para quando for uma viga contínua, que ela precisa atender mais do que 90 minutos de tempo de uso. Temos mais Inclusive aqui, 90, maior ou igual.
temos algumas considerações aqui pelo chat que eu gostaria de poder ressaltar. No caso, a colega Fernanda Pinheiro, agradecendo e dizendo que foi uma excelente apresentação, a do professor Petro e do professor Fabrício também. Referendamos aí essa observação, foi muito boa realmente. E o Luiz Aurélio, nosso presidente aí da ABS, que está dizendo: quero agradecer os amigos Fabrício e Petros pelo excelente trabalho à frente da revisão da NBR 15.200. E o professor Petros aqui agradecendo aí a referendo de Aurélio. E a gente já abriu aí para todo mundo, quem quiser fazer pergunta, né? Assim, eu queria saber o seguinte, está aberto aí para todo mundo, quem quiser pode usar do microfone e fazer a pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte, o professor Petros e também o professor Fabrício. Adelson, Pois não. Só quero fazer um comentário aí que Pois não não, tem nada a Aurélio. ver com... Bota a câmera aí, Aurélio, para a gente ver você. Você ainda está no carro ou não? Não, estou em casa aqui, ó. Então, bota aí, pô, bota a câmera aí. Mas eu tô com a câmera ligada, não tá vendo aí não? Não, não tá ligada não, pô. Aqui sua câmera tá desativada aqui. Não tá aparecendo Tá a sua sim, imagem, ó. não. Aqui não Tá tá não, aparecendo tá não. aparecendo não. Ela tá Pô. fechada. Tu tá com ela Ué, ligada, aqui mas tá ela tá aparecendo, né? tá com No uma seu? capa aí, não tem? Oi? Tu não tá com a capa na câmera? Não, tô em casa aqui, ó. Porque, às vezes a minha tem uma capa aqui, que ela liga, mas ela não aparece nada. Eu posso abre Aí. e fecha. Bom, mas Isso, minha cara é feia, não importa, não. O mas importante é o estamos lhe ouvindo seguinte. bem. Estamos lhe ouvindo bem, Aurélio, pode falar. Você fez um questionamento importante, por que a gente mudou a O Enes, época do Enes? É que, vamos lá, antigamente a gente fazia o Enes em outubro, tranquilamente, no final de outubro. Aí surgiu, assim, de paraquedas, caindo em cima como uma pedra, né? Um congresso chamado Concord Show, né? E ele caiu em cima do Ibracon. Então, o Ibracon era realizado normalmente em agosto e o Enes em outubro. Beleza. Como o Ibracon o Concord Show caiu igual uma pedra em cima do período do Ibracon, o Ibracon começou a se deslocar para outros meses em época de feriado. Aí, esse ano, eles deslocaram para o feriado de outubro, né? E em seguida, recebemos um e-mail aqui de uma associação internacional que chama Monorails, que é ligada a monotrilho, né? E eles chegaram e falaram: vamos fazer um congresso aí dia 22, 23, 24 de outubro. Pronto. Não quero nem saber. Isso foi em fevereiro. Daí eu respondi: olha, a gente realiza, já tem dois congressos aqui que ocorrem nessa época e vão ser bem aí, né? Sobrepostos. Os caras nem responderam. Aí a gente teve que mudar o nosso para deslocar um pouco do Bracon e botamos no início do mês. Eu acho até bom porque quando você chega no final de outubro, a gente já está com muito congresso aproximado. Então, tem o congresso da Abrainc, daí tem outro. Aí o pessoal da BPE já marcou um congresso lá no Rio Grande do Sul, dia 11 de novembro, né? E então a gente fica um pouquinho longe desses eventos todos. Vamos ver se firma essa data, né? Eu espero que ninguém caia em cima do Enes como um tijolo agora, né? Mas tem muito evento, tem muita associação, né? E vamos ver se a gente consegue fugir dos outros eventos por aí. Mas a coisa que mais tem hoje é o pessoal querendo fazer evento, impressionante. Tá com a retomada aí dos negócios, né? Agora, depois da pandemia, né? Tá vindo nessa leve, Aurélio. Mas assim, foi justificado, né? Não, a pandemia veio para enfiar a live para tudo quanto é lado. Inclusive, aí tinha a sua live e tinha a live que o pessoal daqui queria fazer uma também. Daí a gente chegou no acordo para fazer só a sua, né? Atualmente eu Exatamente. tô já querendo fazer um monte aí. Me surgiu um monte de lives interessantes, viu, Adel?
Não, vamos Uma que eu combinar. queria fazer, Aqui o bate-papo, Aurélio, está aberto para esses acréscimos, exatamente, eu tá queria tudo fazer tranquilo. ver se eu consigo fazer um bate-papo espetacular, na minha opinião, seria juntar o França, o Stuck, a Sueli Bueno e o Aliot para contar a história desde 1994 das revisões da 6118. E como que foi isso eu escrevi um prefácio para o livro que vai ser lançado sobre projeto de estrutura segunda 6118, volume 2, né, O que volume 2, O volume 1 foi vai ser o lançado aí no volume 2 Enes, né? agora. O ano passado, né? Foi no ano passado que lançou, né, Aurélio? Se eu não me engano, no E Enes. puxei um prefácio tentando pegar da minha memória um negócio de uma página só, como que foi, mas o mais importante é o seguinte, a 15.200 era um anexo da 6118 nos anos 90. E aí, para poder diminuir o volume da 6118, né, foi desmembrada na 15.200. Porque em 2003 ou 2002, né, Petro, surgiu a 14.432. E aí passou a ser a necessidade de ter uma norma de incêndio complementar, que é a 15.200. E outra norma que foi feita em seguida foi a norma de sismos, né? Que o Petro está aí, participou da revisão mais recente, né, Petro? Mas com essas normas, depois que a gente fez a 6118, fez a revisão da norma de ações, que é a 8681, fez a norma de sismo, fez a norma de incêndio, e teve um passo muito importante, tá? Que foi a gente conseguir traduzir essas normas e registrá-las na ISO. E com isso, hoje a gente tem um jogo de normas que tem um peso internacional, né? O mesmo peso de respeitabilidade ACI e as normas europeias, né? Então, isso aí é uma conquista para a engenharia nacional muito grande. E hoje a gente pegou um desejo de realizar normas, por quê? A ISO existe e as ordens serão revisadas a cada 5 anos. Então, por isso que está tendo sempre essa periodicidade de revisão de normas. Né? Não estamos acomodados, não, né, Petros, né, Fabrício? E vamos para as próximas aí. Beleza. Agora, interessante, Aurélio, que esse assunto aí de sismo, etc., nós tratamos aqui também numa das lives recentes desse ano, lá com o Paulo Filho, né, de Fortaleza, né? Ele veio aqui, também apresentou para a gente. Sim, sim, né? sim. Já participou Mas aqui conosco. O professor Valdir também veio trazer esse assunto que trata a norma, né, de 15.200 também, para falar um pouco para a gente sobre o que já estava vigente, etc., antes da revisão. Esteve aqui conosco também recentemente, então estamos sempre trazendo. Então eu acho que é isso aí. E se você quiser fazer mais coisas, você propôs aquele negócio lá em Fortaleza, você estava me dizendo, não, vamos fazer 2 por mês. Mas assim, eu acho muito intenso, né? Melhor que a gente garanta boas todo mês do que fazer 2. Mas se você achar que deve ser assim, quando eu falei de fazer 2, que realmente estão surgindo lives boas. Então, vamos devagarinho, mas vai ficar gravado. O importante é a gente deixar para a posteridade, Adelso. O importante é deixar essas coisas gravadas para a posteridade. Certo, é verdade. Para quando tiver alguém querendo, a gente consultar. Talvez Agora eu achei, até Aurélio, fazer que... a segunda de uma forma mais dirigida, para virar uma consulta também. Tipo, alguém quando quiser uma informação, igual a gente fez com o VH Fibra, e o Fabrício fez uma de incêndio também aí. Algumas dessas, quando a gente questionar, é igual aquela que a gente fez CA70, né? Sim. Para alguém questionar, a gente já raspa o link e manda o cara assistir. Esse é o objetivo. Tem sempre uma lá no banco de dados, né, do YouTube da ABS. É Isso. verdade. Agora, eu achei interessante, assim, em termos de curiosidade, você estava falando do professor Ricardo França, ele já saiu do retiro? Não, ele não está no retiro, né? Tá, não, Mas né? ele, atualmente, hoje ele está viajando, né? Beleza.
Vai ser um marco, né? Você trazer o professor Stuck, o Ricardo França e o Aliô junto com Nossa, a ia ser legal pra caramba, hein? Deixa eu Tá. convencer eles, vai. Tá bom. Mas eu tinha uma pergunta que eu estava querendo fazer tanto para o professor Petro quanto para o Fabrício, que era o seguinte: com esses que estão sendo considerados agora, esses novos materiais, né, que estão sendo utilizados para minorar essa espessura do cobrimento do concreto, etc., usando esses materiais aí mais modernos, etc. Eu queria saber o seguinte: se mesmo considerando agora, com essa revisão da norma, quando for publicada, que a gente for usar, considerando esses materiais mais modernos de minoração na espessura do cobrimento, mas a gente pode também concomitantemente usar o anexo A, para também diminuir esse TRRF, também, conjuntamente? Essa era a pergunta, né? São duas coisas diferentes, né? O anexo A é TRRF, o restante é TRF, né? São coisas diferentes. Ou seja, o anexo A é para diminuir a exigência de requisito, vamos dizer assim. Sim. E o restante é para você realmente aplicar, né? Não tem muita correlação, assim. Ah, não tem correlação. Diretamente, não. Mas diminuindo Mas, se eu diminuo o TRRF, eu vou influenciar na espessura final da peça também, não? Sim, claro. Sim. A dúvida foi essa. Mas você quer, de certa forma, você quer obter os dois benefícios? Pode, não tem problema nenhum. Porque, na verdade, concomitantemente, ao mesmo tempo, pode. Entendi. Veja só, tudo que é mais simples tem que ser mais conservador. Então, quando você busca lá o TRRF da tabela, Corpo de Bombeiros, o 14432, ele é conservador. Você vê que quando você usa o método, o anexo A, por isso que Fabrício disse que tinha gente que nem usava o anexo A. Ouviu falar que é possível diminuir 30, pá, já tascava a diminuição de 30, sem nem usar o anexo A. Não, peraí, calma. Usa o anexo A porque tem a área de ventilação, a altura do prédio todo, a altura do pé, né, do pavimento. Com todas aquelas informações, você tem mais controle, e aí você consegue reduzir. Ponto, consegue. Então, muito provavelmente consegue. Aí, o segundo aspecto é esse do contrapiso também, você pode utilizar, não tem problema nenhum. Não, e hoje em dia o Corpo Bombeiro que exige que entregue uma memória de cálculo, não, Petro? Não pode ser assim. Não, mas você está usando o anexo A, tudo direitinho. Acho que o Fabrício... Não, mas não é chegar e mandar 30, toma 30. Não, tem que não, calcular. Eu estou falando que justamente existiam pessoas que faziam isso inadequadamente e nós fechamos um pouco mais no texto que não, você tem que usar, tem que entrar com as expressões, vá com calma, tem que provar, demonstrar que essa redução é possível e que nem é tão difícil assim. Acho que o Fabrício está saindo. Até eu queria falar uma coisa que é talvez cacuete de professor. A próxima revista Concreto e Construção, a 111, fala justamente sobre revisão das diversas normas. Aí tem um artigo só de perguntas e respostas, bem inusual, não é muito usual, mas perguntas e respostas bem práticas, só sobre a 15200. Um artigo nosso, então acho que eu creio que ajudará bastante aos projetistas. Só perguntas e respostas. Então, não é texto de dedução, não, mas pergunta-resposta, pergunta-resposta. Acho que são 16 perguntas e respostas. Mas então, é a revista do Ibracon? Posso pedir, fazer um comentário, fazer um pedido, do Ibracon. Pedido aos projetistas do Brasil: usem a espessura da capa da laje nervurada segundo a norma 15.200. Todo mundo está fora de norma aí nas regiões do Brasil aí, que eu não vou dizer quais, né? Mas e o pessoal não respeita mesmo. Poxa, e tem ocorrido, infelizmente, tem ocorrido incêndios, e tem arrebentado a capa, tem situações de colapso, de cair o andar inteiro de laje nervurada, porque não tinha a capa especificada segundo a 15.200. Tá? Okay, sem querer ser dramático, mas sendo realista no caso aí, porque eu já vi casos. Foi bem observado, Aurélio, sim. Né, Delcio? O Delcio está de sorrisinho aí.
Sim, mas o negócio é o seguinte, pessoal. A gente, assim, está chegando aí nos finalmente da nossa apresentação, né? E quem tiver alguma pergunta ainda, ó, o Varela aí já chegou de Portugal, tá morando já de novo em São Paulo, né? Mas já está trabalhando na dissertação, não? Como é que tá na tese, pô? Como é que tá o negócio? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo aí. Tô fazendo o levantamento da revisão bibliográfica para começar a pôr a mão na massa. Cumprimentar o Fabrício e o Petros aí pelo trabalho excelente aí da revisão da norma. E uma questão só, naquele item do cobrimento, do material de cobrimento para considerar no coeficiente C1, lá fala simplesmente gesso, sem falar de uma composição. E que gesso é esse? Até no próprio trabalho do Carlos Brits, se não me engano, me falha a memória, ele usou um gesso com uma determinada composição de um elemento químico lá que dava um desempenho melhor, e um gesso qualquer que ele comprou no depósito de material sem especificar nem nada. E no texto eu vi ali, está simplesmente gesso. No anexo aparece alguma especificação, porque depois embaixo eu vi, vermiculita, que é um material que é relativamente consagrado para esse tipo de melhora do cobrimento, pede-se ensaios lá. E para o gesso está o gesso no teste e não se fala nem composição e nem ensaio. Era essa a dúvida. Provavelmente a gente deve ter pego na época o resultado mais conservador dos dias que o Carlos Brits apresentou. Né? A gente falou, ele testou vários, a gente pegou o pior e ali colocou. Né, Varela? Mas assim, concordo contigo, daqui a pouco agora, nesse período de revisão, depois da consulta pública, daqui a pouco tentar especificar um pouco mais a questão do traço, né? Era até bom ver. Eu me lembro que tinha uma determinada substância na composição que dava essa eficiência melhor. E estava no trabalho do Carlos. É que eu, como eu estou em casa, não estou com material aqui, não deu para procurar e ver. A gente contou com o apoio dele, né? Aquela escrita ali. Então... Embora não tenha o traço, Fabrício, não tenha o traço, não tenha composição, mas tem a prescrição na 15200, quer dizer, no texto aqui da 15200, que ele precisa ter aderência de acordo com a NBR 13528 e está em conformidade com os requisitos da 13207. Então, não tem o traço, mas tem esses balizadores, que são duas normas da ABNT. Entendeu, Varela? Não tem traço, mas ela não está solta. Ela tem os balizadores. Tem que ter uma certa aderência à tração em conformidade com os requisitos da 13207. Mas acho que a questão do Varela era mais então, não está solto, mesmo. Não está solto, não. Ok. Beleza, Varela? Muito bom. Agora, você sabe, Varela, que eu tive informação aí... Adelson, só uma consideração. Pois não, sair, Fabrício. tá? Que eu tenho um compromisso. Nós vamos encerrando, sim. Nós vamos encerrando. Acho que as perguntas, Fabrício, elas não já foram esgotadas no chat aqui, ninguém perguntou mais também, estava aberto os microfones. Eu acho que a gente já pode ir para finalizar, já que você não pode ficar mais um pouco, e aqui varia muito, né? A apresentação em torno disso, 40, 45, mas assim, a duração do bate-papo, assim... às vezes dura 2 horas, né? Às vezes dura 1h30 o evento. Nós já estamos aqui com 2h12, né? Desde que começou gravando, né? A gente já estava antes para os testes, etc. Então, eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a presença de todos aqui que estiveram até agora conosco. Agradecer especialmente aí o professor Petros Nóbrega, né, e o professor Fabrício Bolina por essa disponibilização de estar aqui conosco, e as ilustres presenças aqui também do professor Valdir Pignata, o Varela, o Ademar, né, o nosso presidente Aurélio. Então, todo mundo prestigiando aqui o nosso bate-papo aí do mês de agosto, que é realmente, em nome da Regional Aracaju, agradecer a todos que participaram conosco e convidá-los, né, para a próxima apresentação, a do mês de setembro, que nós ainda não estamos com o tema definido, não tá, mas a gente sempre traz assim, temas da engenharia estrutural para tratarmos aqui e disponibilizarmos também no canal da ABS do YouTube, para quem tiver oportunidade de poder consultar depois. E dizer a vocês que é um grande prazer poder realizar mensalmente esse evento aqui para a ABS,
da qual participo desde 2009, e só tem me feito muito bem, grandes amizades e pessoas impressionantes que eu tenho a oportunidade de conhecer. Agradecer a todos, agradecer ao pessoal da Secretaria Executiva da ABS, a Elaine, a Renata, que preparam os folders, ajudam na divulgação no site da ABS e trabalham incessantemente, sempre mandando tudo a tempo da gente poder também divulgar por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigado a Boa noite, todos. pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Abraço. Boa noite.